ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. E ela caiu e ficou totalmente destruída. Versículo 28. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Coloque a sua mão em seu coração. Senhor Deus, eterno Pai, desde já te agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de cada um de nós estarmos presentes na tua casa, Senhor Deus. Que esta palavra, Senhor Jesus, assim como penetrou no meu coração, que cada um, Pai amado, tenha a oportunidade de receber aquilo que lhe apraz, ó Deus. Por isso nós te consagramos, por isso nós bendizemos o teu santo nome e já sabemos que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Que o Senhor faça o teu querer, não o meu querer, mas seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas. Venha ser a tua vontade, Pai amado, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Nos instrui, Pai amado, da melhor maneira, Pai, para que assim possamos te louvar e engrandecer o teu santo nome, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Glórias a Deus. Podemos assentar, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nessa passagem, meus irmãos, no capítulo 7, Jesus ele encerra o sermão da montanha, aonde, sendo ensinamentos tão preciosos, ensinamentos para serem levados e até mesmo aplicados em toda uma vida, e não somente aqui no capítulo 7, mas em todo o sermão, Jesus vem mostrando essa comparação que ele fez, esses comparativos, desde o início do sermão da montanha, para todos que estavam ali pudessem compreender o que Jesus estava falando. E tanto compreender como era grande a multidão de seguidores, ele queria que tanto eles entendessem, como também os discípulos entendessem, porque eles levariam essa palavra adiante. E quando o Senhor falou essa palavra a todos os seguidores, toda aquela multidão, eu fiquei imaginando e fiquei a observar que talvez tenha sido mesmo uma grande multidão de pessoas, e talvez um ali ou outro pode ter tido a última oportunidade de ouvir a Jesus. Mas eu creio que quando eles ouviram aquela palavra, eles foram abastecidos, eles foram cheios e eles puderam carregar consigo, talvez não podendo ver Jesus novamente, eles carregaram consigo uma nova oportunidade, uma chave de mudança. Uma chave de comportamento até mesmo com o próximo, uma chave de comportamento até mesmo de um relacionamento renovado com o próprio Pai. E quando nós vemos isso, meus irmãos, sobre esses ensinamentos do Senhor, Jesus nos mostra que como existe dois caminhos, também existem dois alicerces. E assim até mesmo duas maneiras de construirmos a nossa vida diante de Deus. E dessa mesma forma como ele fazia os comparativos, e ele mostrava desde o início desse sermão, quando ele falava do sal que dava gosto e também do sal que não dava gosto. E ele falava também da porta estreita e da porta larga. E da mesma forma ele mostrou que havia assim dois caminhos a se seguir. E dentro desses dois caminhos teve essa oportunidade que ele deu esse exemplo desses dois homens que tiveram a oportunidade de fazer o seu alicerce. Um se empenhou mais e o outro se empenhou de menos. E quando ele falava isso desses homens, dando esse exemplo nesse sermão, assim como não basta somente ser servo do Senhor, somente da boca para fora. Porque é muito fácil, meus irmãos, as pessoas verem o exterior. É muito fácil as pessoas verem você glorificando, é muito fácil, talvez um cabelo, que muitas vezes as pessoas falam, as irmãs do coque, ou cabelo comprido, ou saião, não é isso que agrada ao Senhor. Todos têm os seus costumes, mas o
somente o que agrada a Ele é um coração quebrantado e contrito. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, que não somente basta dar ouvidos ao ensinamento do Senhor, mas não andar conforme a vontade dele. E aqui ele estava falando que um andou conforme a vontade e o outro, ele mostrou também que não foi conforme a vontade. E nós podemos entender que quando ele disse, houve 2 homens que ouviram meus ensinamentos, quer dizer que os 2 ouviram os ensinamentos do Senhor. Os 2 tiveram a oportunidade de entender os ensinamentos do Senhor. Mas um se empenhou e o outro não. Um teve um entendimento, ele entendeu e ele percebeu que o relacionamento dele só seria duradouro com o Senhor se ele se aprofundasse mais. E isso é como nós nos dias de hoje. Nós sabemos, meus irmãos, que se nós ficarmos em águas rasas, nós vamos sentir apenas um arrepio. Mas quando nós mergulharmos em águas profundas, nós vamos ter um verdadeiro relacionamento. Aonde Ele vai falar, nós vamos estar aptos a entender a voz do Senhor. Muitas vezes, o que o Senhor quer de cada um de nós é que nós venhamos aprender a escutar quando Ele fala. Porque muitas vezes o Senhor fala e a gente está falando junto com o Senhor e a gente não consegue entender o que o Senhor está falando para cada um de nós. Quantas vezes o Senhor fala e nós não estamos prestando a atenção devida que o Senhor merece. Quantas vezes o Senhor fala e às vezes a gente está dando tanta importância ao nosso exterior que o Senhor está falando e a gente não percebe aquilo que foi falado pelo Senhor. E sabe o que a gente fala ainda? Senhor, quando o Senhor vai falar comigo? Isso que é o mais inacreditável, que Ele está falando e nas nossas orações a gente diz, Senhor, por que o Senhor não me responde? E o Senhor está falando. Mas pelas circunstâncias, pelas enchentes, a gente não está conseguindo escutar a voz do Senhor. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas, que nós venhamos aprender a escutar a palavra do Senhor. Até mesmo a palavra nos diz que quem tem ouvidos, ouça. E quando vamos aqui no livro de aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim, que consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, por meio da pregação a respeito de Jesus. Quantas vezes nós temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, até mesmo dentro dos louvores, ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor, até mesmo diante de uma pregação, e nós não entendemos porque não estamos com os ouvidos ligados à voz do Senhor. Às vezes a gente acha que a palavra não foi boa hoje porque o Senhor não falou comigo. Meus irmãos, cada um recebe a porção que lhe foi dada. Verdade, Deus. Mas nós temos que estar afiados, nós temos que estar alicerçados na rocha que se chama Jesus Cristo. E quanto mais nós estivermos alicerçados, quando Ele falar como um filho obediente, nós vamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Porque quando o Senhor fala, nós temos que estar aptos a ouvir a sua voz. E quando o Senhor fala sobre isso, e nós vemos que quando o Senhor fala e nós não estamos dando atenção devida, nós estamos nos perdendo, na verdade, em meio às circunstâncias. Meus irmãos, nada vai ser fácil nessa vida. Ele mesmo disse que nada seria fácil. E por que o nosso coração fica tão inquieto em meio a essas circunstâncias? Uma coisa, meus irmãos, que a gente lendo a Bíblia, a gente vai lendo. E uma coisa que eu aprendi, que eu venho aprendendo, e eu estou trabalhando nisso, é aprender a descansar no Senhor. Porque quando nós estamos alicerçados, por mais que a enchente venha, por mais que as circunstâncias venham tentar nos balançar, porque o que esse mundo quer, meus irmãos, não é somente nos balançar. Eles querem nos ver prostrados, eles querem nos ver caídos. Mas quando nós estamos alicerçados na palavra do Senhor, alicerçados no relacionamento íntimo e profundo, quando Ele fala, nós vamos ouvir. Quando Ele fala, nós vamos não somente ouvir, nós vamos escutar e vamos entender aquilo que Ele está falando para cada um de nós. Aqui, meus irmãos, quando Paulo disse isso, ele estava nos mostrando que todos podem ouvir
o que o Senhor diz. Porém, alguns podem ouvir e guardar em seu coração, mas também outros vão escutar e seguir o seu caminho conforme as suas vontades. Meus irmãos, a palavra está para todos. Os ensinamentos do Senhor estão para todos. Mas como Paulo disse, todos ouviram. Mas porém, há quem vai ouvir e guardar e seguir a vontade do Senhor. Mas também há aquele que vai ouvir e vai seguir o seu próprio caminho conforme a sua vontade. Meus irmãos, o que nós temos que entender diante da vontade do Senhor é que nós não devemos somente ouvir ou somente escutar. Eu vou para a igreja hoje, ou vou ouvir uma mensagem quando estou fazendo meus afazeres de casa, somente por escutar. Mas que você possa se dedicar no seu tempo com Jesus. Porque por muitas vezes a experiência que nos falta alcançar no Senhor é porque nós não nos dedicamos completamente, melhor dizendo, num relacionamento mais profundo com o Senhor. É isso que nos falta. Nós queremos dar atenção para as coisas do dia a dia, um ouvido, ou no caso os olhos das coisas que estamos fazendo, e um ouvido querendo ouvir a palavra do Senhor. E por muitas vezes a gente quer ser tocado, por muitas vezes a gente quer escutar, mas a gente não está dando a atenção devida que o Senhor quer para as nossas vidas. A atenção devida que nós devemos dar a Ele, na verdade. E por muitas vezes, meus irmãos, e o que mais o Senhor Jesus quer sobre nós, além de tudo, de escutarmos, é quando nós nos arrependemos. Ele anseia, meus irmãos, Ele anseia por um arrependimento verdadeiro e genuíno. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 5, no versículo 31, Jesus falou que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse arrependimento, meus irmãos, é esse ato, é essa atitude de se afastar do pecado, da rebeldia e até mesmo de uma desobediência. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, é o próprio Espírito Santo que nos faz entender e reconhecer e nos levar para mais perto de Jesus. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, quando nós realmente encontramos o verdadeiro arrependimento, essa mudança de mentalidade, de não voltar a praticar coisas que nós praticávamos antes, o Senhor, Ele derrama sobre nós aquela verdadeira intimidade, onde nós buscamos a verdadeira intimidade, porque nós mostramos que nós estamos nos arrependendo. E o que fique mais claro, meus irmãos, não é você se arrepender para que as pessoas vejam, mas é para que o Espírito Santo te convença de toda essa verdade. Porque, meus irmãos, é muito fácil, como eu falei anteriormente, é muito fácil o exterior ser visto. Isso aqui, o olho bateu, o olho viu. Mas o arrependimento genuíno, somente esse o Senhor pode comprovar. E quando nós temos realmente esse arrependimento genuíno, porque quando nós pecamos e no dia seguinte nós dizemos, Senhor, eu me arrependo, mas nós voltamos a praticar o mesmo erro, não houve um arrependimento genuíno. E é isso que o Senhor busca, é isso que o Senhor quer sobre as nossas vidas, que por mais que nós venhamos a cometer pecado, porque nós somos falhos, mas que nós tenhamos aquela vontade, aquele anseio realmente verdadeiro de se arrepender diante do Senhor. E que nós não venhamos somente nos arrependermos da boca para fora, porque não é isso que o Senhor anseia sobre as nossas vidas, mas que Ele venha ter realmente, o Espírito Santo venha ter aquele trabalho, aquela mudança genuína, aquela mudança verdadeira sobre as nossas vidas. E quando o Espírito Santo faz isso em nós, quando o Espírito Santo Ele gera isso em nós, Ele não vai te coagir, Ele não vai te colocar contra a parede, mas vai ser um trabalhar de dia após dia, porque como eu falei, Ele não vai te forçar, Ele vai te convencer que aquilo que você faz não é certo, que aquilo que você comete não é o certo. Não é como as pessoas às vezes te empurram contra uma parede e falam, tem que ser assim, tem que ser assim, e não é dessa maneira. Com o Espírito Santo é totalmente diferente, porque Ele vai ver o seu quebrantamento, Ele
Ele vai ver a sua agonia de não querer, porque é uma luta incessante da nossa carne contra o nosso espírito. Mas como eu falei, é o Espírito Santo que vai te convencer que erro é erro. E por muitas vezes, meus irmãos, essa mudança de Cristo em nós, ela nos ensina que acontece, como eu falei, de dentro para fora. Essa mudança, ela não somente tem que acontecer, como muitos falam, que tem que acontecer primeiro fora para depois nós irmos para a igreja. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber. Quando isso acontecer, eu vou para os caminhos do Senhor. E quantas vezes nós ouvimos que se isso for acontecer, se você esperar isso para acontecer, você nunca vai para os caminhos do Senhor. Você nunca vai se adentrar para uma igreja e dizer, Senhor, agora estou liberto. Eu me libertei por mim mesmo. Jesus. Porque é muito fácil, meus irmãos, a gente achar que é somente falar isso e entrarmos numa igreja e passarmos por um corredor e sentarmos numa cadeira e abrir as nossas Bíblias. Mas somente o Senhor sabe que a mudança verdadeira é aquela que é gerada de dentro para fora. Porque quando você percebe essa mudança, uma mudança trabalhada entre você, o Espírito Santo, e tendo Jesus como testemunha. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, quando Ele vê isso realmente trabalhado em você, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão ver essa mudança. E o mais importante, o mais gostoso de sentir é que através da sua mudança, outras pessoas também serão impactadas. Outras pessoas também serão alcançadas, não através daquilo que você por muitas vezes fala, mas por muitas vezes o que você faz. Porque por muitas vezes, meus irmãos, o que mais toca as pessoas não é o que você fala, mas é o que elas veem você fazendo. E quantas vezes nós vemos esse caminhar no Senhor Jesus, e para você ter certeza que esse é o trabalhar do Senhor, o Senhor vai estar contigo. O Espírito Santo vai ser o seu amigo. O próprio Jesus disse que Ele seria o nosso Consolador. Aleluia. Meus irmãos, em um momento difícil, muitas vezes palavras amigas podem aquietar, mas fazer tranquilizar a sua mente, o Espírito Santo. Aleluia. Aquele choro que às vezes você dá, aquele choro que você fala, aquele choro que a gente dá, que a gente até soluça, aquela oração que não consegue nem transmitir palavras, o Espírito Santo ele está ali, levando cada uma aos pés de Jesus. E nós temos que entender isso, meus irmãos, que esse trabalhar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e ele te convence desse pecado, ele te convence estando em comunhão com você. E até mesmo eu digo que por muitas vezes a gente acha que é mais fácil caminhar sozinho, mas não é fácil caminhar sozinho. E quando o Espírito Santo está ao teu lado e você tem irmãos para ter comunhão, meus irmãos, não é que fica fácil, mas melhora. Deus, aleluia, Jesus. Mas melhora muito. Nessa forma, Deus. Porque às vezes a gente acha, eu vou caminhar sozinha. Meus irmãos, por conselho, não caminhe sozinho. Por conselho, não caminhe sozinho. Você tem ao seu lado o Espírito Santo que não te abandona 24 horas por dia. Mas se é necessário ter comunhão com os irmãos, tenha. É palavra do Senhor, é mandamento do Senhor, meus irmãos, vivam em comunhão. E que você tenha, em momentos de aflição, em momentos de amargura, procure quem está próximo de você. Procure ter comunhão. E com isso o Espírito Santo te mostra que você não está sozinho. E tudo isso não é para que você se glorie, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Que nós venhamos a entender que o que nós aprendemos com esses homens, nesse capítulo 7, é que os dois ouviram a palavra do Senhor. Os dois tiveram a oportunidade de serem capacitados, de serem cheios da mesma maneira. Mas, como eu disse, um foi mais prudente e o outro não deu tanto ouvido aos ensinamentos. E que esses homens nos ensinam, meus irmãos, é que um, na verdade, ele se empenhou mais a fazer e a buscar aquilo que ele queria no Senhor, não aquilo que ele queria para ele. E eu vejo nesse capítulo 7, não somente ele estava construindo uma casa somente para ele,
Eu fico imaginando esse homem como na família. E quando esse homem, o prudente, ele procurou e cavou e quis alicerçar sua casa, e a palavra nos diz que ele alicerçou na rocha. Não foi somente, eu vou deixar a minha casa aqui porque a minha casa fica mais firme. Ele sabia qual era o seu alicerce. Ele sabia onde ele estava alicerçando. Ele sabia a intimidade que ele estava gerando. E quando nós vemos o outro que não tendo tanta intimidade, não tendo tanta preocupação em ter um relacionamento com o Senhor Jesus, ele somente cavou. A Bíblia diz, meu entender, quando a gente lê, a gente conversando com a Bíblia, eu vejo que ele cavou. Ele não fez somente, ele está perdendo tempo, está cavando, eu vou construir. Porque quem constrói termina mais rápido. Meu Deus. Mas quando a gente, não é perda de tempo, mas quando a gente se prostra aos pés do Senhor e a gente cava, a gente está procurando intimidade, a gente está procurando relacionamento. E quando, meus irmãos, as ondas vêm, a enchente vem, eu fico imaginando esse homem tranquilo na sua casa com sua família. E ele olhando e ele vendo que aquele alicerce foi fundado da maneira correta. E quando nós podemos ver que o outro que foi imprudente, ele não teve essa tanta questão de se aprofundar, de estar mais próximo de Jesus, de ter a sua casa alicerçada e até mesmo colocar a sua família em segurança. Eu fico imaginando o desespero daquele homem. E isso nos traz para os dias de hoje, que quando nós não nos alicerçamos na presença de Deus, nos alicerçamos em ter um relacionamento aprofundado com o Espírito Santo, qualquer onda que vier, meus irmãos, eu vou te falar como uma verdade, não basta estar dentro da igreja. Não é suficiente estar dentro da igreja. Dentro da igreja você pode começar, porque aqui você tem os ensinamentos de como se aprofundar e ficar firmado nessa rocha. Mas eu fico imaginando esse homem vendo essas ondas vindo, essa enchente vindo, as águas subindo e a sua casa indo junto com as águas, e a sua casa indo e a sua família indo junto. Eu fico imaginando o desespero desse homem. E por muitas vezes a gente olha e a gente fica imaginando o Senhor, mas a pessoa está sempre na igreja, por que ela vive tão perturbada fora da igreja? Meu Deus. Jesus. Meus irmãos, temos que nos aprofundar no Senhor, para que nós, quando realmente essas ondas vierem, essas enchentes se levantarem, nós podemos até nos molhar, porque nós não estamos aqui nessa terra para sermos livrados de nada. Tudo faz parte das nossas vidas, nós não estamos aqui para ser livrados de nada. Nós vamos passar pelas coisas, isso é verdade. Mas mesmo assim, quando essas coisas vierem sobre nós, nós vamos estar alicerçados e saber que o Senhor Jesus é conosco. Nós vamos saber que o Senhor está com as nossas vidas. E quando a palavra nos diz que esses dois foram ensinados, que os dois ouviram, porém somente um colocou em prática e o outro, ele escolheu pagar o preço. Por muitas vezes, meus irmãos, o que você acha melhor é se aprofundar ou pagar o preço. E é dolorido pagar o preço. Dói pagar o preço. Por muitas vezes a gente acha que não vai acontecer nada, que não vai acontecer agora, mas quando acontece, dói pagar o preço. E por muitas vezes, meus irmãos, essa obediência, ela é tão valiosa, essa obediência, ela é tão preciosa, que ela nos faz abrir a mente e assim termos a certeza que a nossa construção ela está valendo aqui, que a nossa construção ela está sendo alicerçada no Senhor. Por mais que os dois tiveram interesses em construir as suas casas, como eu vejo, construir as suas vidas diante do Senhor. Porque quando ele fala ali, construiu a sua casa, a própria palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. Eu vejo essa casa, quando Jesus falou que eles estavam ali construindo a sua casa, procurando esse alicerce, eu vejo a minha vida, a sua vida, sendo alicerçada no Espírito Santo, sendo alicerçada no próprio Jesus. E quando nós vemos essas construções, meus irmãos, nós podemos ver que os alicerces foram diferentes para essa edificação.
E quando nós olhamos também para isso, nessa parte de alicerce, nessa construção, eu fiquei lendo a Bíblia e falei, Senhor, a nossa fé também faz parte desse alicerce. Porque por muitas vezes eu falei, Senhor, se eu não tivesse fé, eu já tinha desabado. Se eu não tivesse fé, tudo já tinha desmoronado. Mas a própria palavra nos diz que o próprio Jesus, Ele é o real alicerce. Ele é o real alicerce, meus irmãos. Ele é o principal alicerce. E eu peço que você realmente confie no Senhor. Que você possa realmente descansar no Senhor. Porque como nós lemos, o prudente ele cavou e ele encontrou, ele entendeu na verdade que o alicerce da sua vida era o próprio Jesus Cristo. Ele entendeu que esse alicerce, que é o próprio Jesus, é quem capacita ele, é quem encoraja ele, é quem fortalece ele e principalmente é quem dá o direcionamento para ele. E nós devemos realmente entender que antes de você pedir qualquer coisa para o Senhor, peça para que Ele esteja em sua casa. Peça para que Ele seja a base, peça para que Ele seja o fundamento, peça para que Ele seja o verdadeiro alicerce da sua casa. Antes de você pedir qualquer coisa para o Senhor. Porque quando você pede, Senhor, seja o alicerce da minha casa, seja o alicerce da minha vida, você está mostrando para Ele que Ele não quer somente que Ele seja o alicerce da sua vida, mas que Ele seja realmente o fundamento da sua família. Por muitas vezes a gente acha que nós temos que somente colocar a nossa família diante de Jesus, os casados, mas eu estava lendo essa palavra, os solteiros já têm que clamar desde hoje, para termos uma família alicerçada do Senhor, para termos filhos alicerçados do Senhor. Porque por muitas vezes a gente busca esse alicerce, a gente acha que a gente está buscando um alicerce somente para as nossas vidas, mas enganosos somos nós, de achar que esse alicerce está sendo feito somente para nós mesmos. E quando realmente nós estamos buscando esse alicerce para todos que estão à nossa volta. Por muitas vezes, meus irmãos, às vezes a gente acha, muitas vezes eu ouvi que a nossa família está de pé porque sempre tem alguém orando. A nossa família está de pé, os nossos filhos estão de pé porque sempre tem alguém orando. Até mesmo como dizem, filhos de pé, acho que pais de joelho, alguma coisa assim. Sempre tem alguém orando, meus irmãos. Sempre tem alguém que está clamando por esse alicerce. Por mais que os outros não vejam, tem alguém que está cavando intimidade. Tem alguém que está cavando, procurando e se alicerçando, na verdade, com o Espírito Santo de Deus, se alicerçando com o próprio Jesus. Entendendo que é Ele quem edifica, que é Ele quem consolida tudo para estar aqui em cima. Tem que ter uma rocha lá embaixo. Para ter algo sólido aqui aparente, meus irmãos, tem que ter algo fundado lá embaixo. E quando a gente vê isso, e a gente começa a pensar em construção, ninguém começa a fazer uma construção apenas começando a erguer as paredes. Ergueu uma parede, ergueu a outra, quando der a liga nas duas, as duas desmoronam. Se não fizer, meus irmãos, o fundamento, se não fizer o alicerce, não adianta nem começar. Pois a palavra do Senhor nos diz que nós temos que procurar o verdadeiro alicerce. E esse alicerce, meus irmãos, esse alicerce para a minha vida, para a sua vida, para a minha família e para a sua família, é o próprio Jesus Cristo. E que nós venhamos a entender que esse alicerce, é esse fundamento que nos capacita, é esse alicerce que nos dá encorajamento para viver dia após dia. Porque por muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que as coisas estão indo porque tem que ir. As coisas estão acontecendo porque tem que acontecer. Mas não é dessa maneira. As pessoas que estão à sua volta, por muitas vezes acham que você é melhor que todo mundo. Quantas vezes você foi taxada? Ela se acha melhor, meus irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Verdade, Deus. Bom aqui é somente o Pai, o próprio Jesus disse. É que por muitas vezes as pessoas não veem o preço que você paga. Elas veem somente as coisas que estão ao alcance dos olhos dela. Verdade, Jesus. Por muitas vezes as pessoas não veem o preço que você está pagando.
veem somente o que você conquista, o que você alcança. Elas veem somente aquilo que está ao alcance dos olhos. Mas ela esquece, ou talvez ela nem procurou saber, mas o verdadeiro relacionamento fundado no Senhor é aquele relacionamento que, como eu disse anteriormente, é aquele que é gerado de dentro para fora. E que nós venhamos a entender que essa base, esse relacionamento, esse alicerce, quanto mais você procurar, meus irmãos, mais você vai encontrar. Quanto mais você cavar, mais você vai ver essa rocha. Quanto mais você se dispor a cavar e a procurar esse alicerce, mais você vai ter essa intimidade com o Senhor Jesus. Por muitas vezes, meus irmãos, não acha que você começou a cavar, você viu a rocha, você já faz a sua casa. Antes de pensar na casa, procura mais a rocha. Porque quanto mais nós nos dispomos, nós nos colocamos a ter esse relacionamento com o Senhor, mais intimidade, mais relacionamento é gerado. E quanto mais nós nos colocamos a entender esse relacionamento, com o Senhor Jesus, e entendermos o que Ele tem para as nossas vidas, e saber que a vontade dEle tem que ser prevalecida sobre cada um de nós. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, nós vamos dizer que realmente seja feita a tua vontade. E isso não vai ser uma coisa falada somente da boca para fora. Quando nós percebemos isso, nós vamos dar glórias a Deus, porque nós vamos falar: Senhor, não é a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Aleluia. E por muitas vezes, meus irmãos, a gente vai achar: Senhor, se essa é a tua vontade, está difícil. Se essa é a tua vontade, Senhor Jesus, me dá força, me capacita. É Deus. Porque a gente acha que a vontade do Senhor, quando a gente diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mas ela não disse que vai ser fácil. E por muitas vezes, meus irmãos, a gente vai passar por um caminho que vai ser tão doloroso, que vai ser tão difícil, mas você vai dizer: até aqui o Senhor me sustentou, até aqui o Senhor me ajudou. E quando nós dizemos isso, nós nos colocamos a entender que esse relacionamento gerado, que esse alicerce que foi cavado, que esse alicerce que você se dispôs a procurar, ele está surtindo efeito na sua vida. E não é você mais quem fala por você, é o próprio Deus que fala sobre a tua vida. É o próprio Espírito Santo de Deus que fala sobre a tua vida. E que nós venhamos a entender, meus irmãos, que essa vontade do Senhor, quando nós colocamos o Senhor realmente como nosso alicerce, Ele nos faz descansar. Eu fico imaginando esse homem prudente, depois que ele alicerçou a sua casa, e quando veio aquela enchente, quando veio as fortes águas, ele estava descansado no Senhor. Ele pôde repousar realmente no Senhor. E confiar e descansar no Senhor, meus irmãos, é aprender a confiar inteiramente no Senhor. Eu fico imaginando aquelas ondas vindo e ele dizendo: aqui nós estamos salvos. Eu fico imaginando aquelas ondas rugindo lá fora, aquelas ondas bradando lá fora, e ele com a sua família dizendo: aqui nós estamos protegidos. Ele ouvindo todo aquele turbilhão lá fora, e ele dizendo à sua família: o mal não vai nos alcançar, porque ele se dispôs a fazer uma alicerce no Senhor Jesus. Que nós venhamos realmente a entender que esse descansar no Senhor, que esse descansar inteiramente no Senhor, meus irmãos, seja conquistado não somente por você, mas pela sua família. Que a sua família possa entender esse descansar no Senhor. Que os seus filhos possam entender realmente esse descansar. Que às vezes os filhos veem as coisas acontecendo, mas mãe, como você está tão calma? Eu estou descansando no Senhor. Às vezes as coisas estão acontecendo e o vizinho fala: mas você não está vendo o que está acontecendo com a sua filha? Você não está vendo o que está acontecendo com o seu filho? E você diz: eu estou descansando no Senhor. E muitas vezes eles não entendem isso, porque você pagou um preço de se alicerçar no Senhor. Você preferiu pagar um preço de ter o Senhor como alicerce, não somente da sua vida, não somente da sua casa, mas de toda a sua família. Que nós venhamos a entender esse descansar no Senhor, meus irmãos. Porque por muitas vezes nós queremos estar ligados nos 220, nós queremos abraçar as coisas, tanta coisa, e temos somente
E a gente quer fazer, quer alcançar, quer correr. E por muitas vezes o Senhor descansa. Ele olha para você e fala: descansa, filho. Descansa, filho. Você fez o seu alicerce. Mas você não somente fez o alicerce e parou. Cada dia mais você prefere se aprofundar nesse alicerce. E quanto mais você se aprofunda, o Senhor, Ele está vendo que você está procurando esse alicerce. Mas da mesma forma que Ele vê você procurando esse alicerce, Ele também coloca a mão sobre o seu coração e fala: descansa. Descansa. E é descansa em mim, diz o Senhor. E por muitas vezes, meus irmãos, o que o Senhor vai fazer com as nossas vidas vai ser tão extraordinário, vai ser tão maravilhoso, que esse descansar no Senhor também é um exercício da nossa fé. Esse descansar no Senhor é entender que o Senhor está no controle. E quando eu estava lendo no Salmista, no capítulo 40, no livro de Salmos, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu me atentei, meus irmãos, não foi nem nenhuma palavra. Se você ler comigo no capítulo 40, diz assim: esperei com paciência no Senhor. E ali tem uma vírgula. O Senhor nos faz descansar na vírgula, meus irmãos. Pode ver que não é um ponto final. Ele colocou ali: eu esperei com paciência no Senhor. Não é eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou. É eu esperei com paciência no Senhor. E Ele coloca uma vírgula. Aprenda a descansar na vírgula do Senhor. Foi isso que o Senhor falou no meu coração hoje. Às vezes a gente está tão aflito com as coisas e Ele disse: Kátia, descansa. Está vendo essa vírgula? Não é somente uma vírgula, é o meu descansar. Às vezes nas traduções pode ter um ponto e vírgula, outras traduções tem a vírgula, mas não é um ponto final. Ele disse: esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou, não foi de imediato. Ele esperou adorando, Ele esperou glorificando, Ele esperou cavando nessa intimidade com o Senhor. E quando foi o momento oportuno, a palavra diz: e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aprenda a descansar na vírgula do Senhor. Observe, meus irmãos, as vírgulas que o Senhor tem sobre a sua vida, porque o Senhor também Ele age sobre as vírgulas. Foi isso que eu tomei posse sobre a minha vida hoje. Eu vou e eu quero, Senhor Jesus, descansar e aprender a descansar na vírgula do Senhor, porque eu sei que em cada vírgula do Senhor tem um agir e tem um trabalhar de Deus. Porque por muitas vezes a gente quer que as coisas sejam imediatas, mas nós temos que aprender e a entender que as vírgulas do Senhor não é um ponto final, mas é o agir de Deus sobre as nossas vidas. E que você realmente aprenda, meu irmão, a colocar a sua casa, colocar a sua família, os seus projetos, os seus sonhos, todos alicerçados no Senhor. Uma vez o pastor Fernando pregou, e tem palavra, meus irmãos, que quando ela vem, não sai dos nossos corações. Ele disse que não adianta a gente colocar o Senhor para tomar o controle das coisas quando as coisas já estão encaminhadas. Mas nós temos que, quando darmos o inicial ou o pontapé em fazermos alguma coisa, já convidar o Senhor para estar presente conosco. E que dessa mesma forma nós venhamos a entender, a aprender a colocar as nossas famílias, como eu falei anteriormente, para aqueles que são solteiros, colocar até mesmo os filhos futuros diante do Senhor. Porque hoje nós estamos vendo, quem já tem filhos, nós vemos, mas nós não sabemos do futuro dos nossos filhos. E por isso, dia após dia, nós temos que alicerçar não somente a nossa vida, mas a nossa casa e principalmente a nossa família diante do Senhor. Que nós venhamos a entender que não é somente projetos, não é somente sonhos, mas é colocar tudo alicerçado no Senhor. Porque nós temos que entender que Ele é o verdadeiro alicerce. Que nós venhamos a entender que quando nós somos alicerçados no Senhor, nós somos trabalhados pelo Espírito Santo. Que você possa receber essa palavra, meu irmão. Que você possa tomar parte daquilo que coube a você. Porque eu sei o que coube para mim. Eu sei aquilo que foi falado para mim. E que você possa tomar posse de
alguma parte dessa palavra. Que você possa se apegar e entender que o verdadeiro alicerce, meus irmãos, não é aquilo que os olhos podem ver. Mas o verdadeiro alicerce é estar firmados na palavra do Senhor. É estarmos firmados nesse relacionamento e buscarmos dia após dia esse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Que você possa realmente buscar não somente a vir à igreja e tratar o culto como somente mais um culto. É tratar o Senhor como Senhor. O Senhor é o meu relacionamento. O Senhor é o meu principal relacionamento. O Senhor é aquele que está aonde eu não estou. O Senhor é aquele que prepara aquilo que eu ainda nem vi. E nós temos que ter esse relacionamento, não firmado somente naquilo que os nossos olhos conseguem ver, mas firmados naquilo que olho nenhum consegue ver. Porque quando você se alicerça no Senhor, meus irmãos, por muitas vezes, e isso é verdade, você se alicerça num quarto fechado, num quarto com a porta fechada. E ali somente o Espírito Santo e o próprio Cristo trabalham na sua vida. E é Ele que vê esse alicerce sendo moldado, e é Ele quem vê esse alicerce sendo trabalhado em você. Que você possa receber essa palavra, que você possa realmente entender o verdadeiro alicerce que está firmado nos nossos pés. A gente acha que a gente olha esse chão, nós andamos nele. Não. Cada passo que você dá, meus irmãos, você está pisando na rocha. Cada passo que você dá, você está firmado na rocha. Não olhe somente com seus olhos carnais, mas peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Que Ele possa colocar os seus pés. Quando você não vê, Ele vai te mostrar. Você colocando os pés sobre a rocha. E é essa rocha que você procura incansavelmente. Porque, meus irmãos, não adianta nós procurarmos uma rocha e quando nós vemos essa rocha, nós dizemos, já alcancei a rocha. Mas que você possa procurar e todos os dias trabalhar nisso. Porque quando nós temos um relacionamento, meus irmãos, esse relacionamento tem que ser um relacionamento diário com o Senhor. Esse relacionamento tem que ser um relacionamento trabalhado dia após dia. É esse relacionamento com o Espírito Santo, é esse relacionamento com o próprio Cristo, que faz você faz você realmente entender que não é somente você, mas é o trabalhar do Senhor sobre a sua vida. Que você possa se colocar de pé nessa noite, meu irmão. Que você possa entender realmente aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. E ainda para finalizar, o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 3, ele diz assim no versículo 9: porque nós somos companheiros de trabalho. Aqui nós podemos ver a comunhão entre os irmãos. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são um terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício para Deus. Versículo 10. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Versículo 11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Aleluia. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. E quando nós vemos isso, meus irmãos, nós entendemos que o próprio Deus colocou Jesus como verdadeiro alicerce. Ele diz, eu coloquei, que Deus colocou ele como o único e verdadeiro alicerce. E que nenhum alicerce pode ser colocado. Que você possa realmente entender, meus irmãos, que quando as ondas vierem, que quando o mar se levantar, você está alicerçado no verdadeiro alicerce que o próprio Deus colocou. O próprio Jesus Cristo é esse alicerce, meus irmãos. Que você possa entender que você está alicerçado nessa rocha. Que você possa entender esse trabalhar do Senhor sobre a sua vida. E nós vamos entender que o trabalho do Senhor, ele não vai ser em vão, meus irmãos. A própria palavra nos diz que todo trabalho no Senhor, ele não é em vão. E aquilo que você busca, aquilo que você almeja, coloque alicerçado no Senhor. Que
Que você possa realmente construir todos os seus planos, construir todos os teus projetos, colocar a sua família nesse único e verdadeiro alicerce, que é Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Que você possa, como eu falei anteriormente, tomar posse dessa palavra. Que você possa realmente entender aquilo que o Senhor tem e escutar a voz do Senhor quando Ele fala contigo. E tomar posse daquilo que quando o Senhor fala, você dizer: eis-me aqui, Senhor. E você possa realmente ouvir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que você possa realmente entender os projetos e os planos que o Senhor tem sobre a sua vida. Não somente aquilo que você almeja, mas principalmente aquilo que o Senhor tem e Ele sonha para a sua vida, meus irmãos. Que você possa colocar a mão em seu coração. Que você possa dizer: Senhor, seja o meu alicerce. Seja o meu alicerce, Senhor. Se em algum momento eu não te coloquei, Pai amado, como alicerce em alguma coisa, eu peço perdão, Jesus. Mas que o Senhor possa ser, Pai amado, dando entendimento para cada um de nós. Venha trabalhar em nossas vidas para que nós venhamos a entender que o verdadeiro alicerce já foi colocado pelo próprio Deus. E que esse alicerce é o próprio